Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, cidades, regiões, toda a Arquidiocese de Fortaleza se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 22 horas aqui na sua rede Shalom de rádios e também no YouTube oficial da Renovação Carismática Católica de Fortaleza. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na Renovação Carismática em toda a Arquidiocese de Fortaleza, no Ceará, no Brasil inteiro, por que não? Com produção da nossa querida irmã Vera Cruz, coordenação geral Paulinho, na técnica Gabriel Silva e Luminous Play, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa boa pra gente viver no nosso programa hoje, muita gente bonita, muito sorriso, muita graça de Deus para ser derramada. E eu conto com você também, para que essa mensagem chegue mais longe. Você pode compartilhar aqui embaixo no nosso vídeo, para quem quer que seja. Manda aí pro teu grupo, manda pra galera da família, manda aí para todo mundo no Zap, ou também manda também a sintonia da nossa rádio, para que mais pessoas possam ser impactadas por essa graça que vai ser derramada no programa de hoje. Lembrando que você também pode comentar lá no nosso Instagram, também fazer um comentário no YouTube. O Ministério de Comunicação está a postos para te responder. Manda um direct se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber onde é que tem um grupo de oração. Então fica ligado, escuta o programa conosco, mas pode participar também. Manda comentário, manda teu testemunho, enfim. Vai ter um evento no teu grupo de oração? Manda pra gente que a gente também divulga, né? Se o teu grupo de oração tá fazendo aniversário, manda pra gente que a gente celebra aqui no nosso programa. Você pode participar porque o programa é todo nosso, carismático. Lembrando que o nosso arroba lá no YouTube, RCC Fortaleza Oficial, e no Instagram, arroba RCC Fortaleza CE. E no programa de hoje teremos a participação especial da nossa querida irmã Liliane, representando o Conselho Arquidiocesano. Grande alegria, como sempre, recebê-la. Boa noite, Éder. É uma alegria estar aqui com os irmãos no programa Renovação em Movimento. Muito, muito bem, muito bem. E também do ladinho dela, que você já viu aí, nós temos a nossa querida irmã Leia. Seja bem-vinda. Daqui a pouco ela vai se apresentar bem direitinho. Mas já tem muita coisa boa pra gente vivenciar no programa de hoje. Mas pra gente começar o nosso programa, a melhor parte, a principal delas, é pedir a presença do Espírito Santo. É por onde a gente vai começar, o grupo de oração Fonte de Misericórdia. Então vamos pedir ao Espírito Santo essa misericórdia, porque Ele é a fonte da misericórdia, que a gente possa pedir, inclusive pelo nosso tema de hoje, que já eu vou dizer, possamos pedir que o Senhor ele venha realizar em nós essa obra, né? Que o nosso coração possa ser misericordioso como Ele é misericordioso, que não é fácil. Já eu vou pedir para a Lili comentar essa expressão, né? Sede misericordioso como Jesus é misericordioso. Será que é possível a gente ser misericordioso como Jesus é? Pesado isso, né? Mas vamos pedir ao Espírito Santo que faça isso na nossa vida, porque sozinhos a gente não pode, não. Isso eu tenho certeza. Tem que ser uma graça de Deus a gente ser como Deus, né? Então vamos pedir juntos a presença do Espírito Santo, que o Senhor venha tocar o nosso coração, para que tocando o nosso coração possa fazer de nós pessoas melhores, inclusive uma terra fértil, para que a palavra de Deus que vai ser derramada nessa noite, ela possa entrar e fecundar na nossa vida, fecundar na nossa casa, fecundar nos lugares onde a gente vai, seja na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar que possamos ir, possamos ser sal, ser luz, possamos ser graça de Deus para a vida das pessoas que a gente
tem a oportunidade de estar presente. Que a gente possa buscar isso, ser cada vez melhor, e que o Espírito Santo nos faça ser esse melhor. Possamos pedir juntos: vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque Jesus continua salvando. Porque existem almas lá no seu grupo, lá na sua cidade, lá na sua diocese, que precisam assumir Jesus como Salvador das suas vidas. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Pela água que jorrou, nova criatura sou. O que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Estou em Cristo Jesus. Viverei a proclamar. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. A nossa identidade está enraizada na ação do Espírito Santo de Deus, que possamos redescobrir a alegria
e a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje. Jesus, eu confio em vós. Esse tema tem tudo a ver com quem está aqui participando hoje do nosso programa, que eu já vou começar aqui apresentando quem está aqui do meu lado esquerdo, né? Duas respostas que eu sempre digo, né, Lili? A Lili hoje vem representando o Conselho Arquidiocesano e do lado dela tem alguém que vem representando o próprio Deus para trazer sua palavra para nós. É forte isso, né, não, Léo? Muito Diga aí, forte. quem é você e essa responsa que Deus vem trazer para nós através de você hoje? Eu sou, meu nome é Léa, eu sou do Conjunto Industrial e faço parte do grupo Jesus Fonte de Misericórdia. Sou casada, tenho 2 filhos e faço parte do Ministério de Pregação. E essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus, como é que é esse chamado para você, já que você já faz isso no grupo de oração, mas assim, né, a gente tá... Digamos que a gente, pela internet, a gente pode ir para qualquer lugar, né, Lili? É. A Lili sempre traz aqui uns convidados que mandam mensagem para ela. Eu tô na Irlanda, a Lili conhece o povo internacional aqui. Então, eu tô na Irlanda, eu tô nos Estados Unidos, tô não sei aonde, né? Né, Lili? É. Como é que é isso, né? Esse chamado de Deus de repente levar ao coração de pessoas que você nem tá enxergando agora, mas que de repente você sabe que Deus pode fazer algo. Eu sou muito feliz, né, por ter essa graça de pregar o evangelho. Eu não sou digna, né? Mas se Deus me escolheu, Ele me dá também a graça de poder desenvolver esse dom. Eu já faço isso há muito tempo. A 900 e bolinha, né? Que eu tinha 12 anos quando eu comecei na catequese, dando aula de catequese. E eu sempre segui esse caminho, né? Levando o evangelho. E eu sou muito feliz quando eu prego. E eu tenho assim uma graça tão grande de nosso Senhor Jesus Cristo que quando eu organizo a minha pregação, geralmente ele desmancha tudo lá na hora, né? E acontece da forma que ele quer. E eu vejo que aquilo que ele falou para mim na hora era realmente o que ele queria fazer através de mim nas pessoas. Muito bem, muito bem. Lili, vou pedir como sempre para que você se apresente. Boa noite. Né? A maioria das pessoas que estão assistindo o programa já conhece. Mas quem é a Lili? Bom, eu sou Liliane Costa, a Lili, sou do grupo de oração Pequenos Adoradores, lá na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres. Minha coordenadora é a Valéria Araújo. E nesse tempo estou servindo o Senhor como conselheira fiscal no Conselho Arquidiocesano da RCC Fortaleza. Muito bem. Lili, estava há pouco falando... sede misericordioso como vosso Pai misericordioso. Isso é palavra de Deus. E aí? É muito pesado não esse negócio? Como é que pode aí? Como é que funciona isso aí? É um imperativo, né? Não é um convite, é uma determinação que o Senhor nos dá. Na realidade não era para nos causar muito impacto se nós observarmos bem e rezamos o Pai Nosso. E no Pai Nosso nós nos comprometemos com o Senhor a recebermos o perdão conforme nós perdoamos. Isso é ser misericordioso. Mas humanamente não seria impossível, porque nós temos uma luta, né? Muito grande. Mas o Senhor nos dá a graça. Então, para sermos misericordiosos, nós precisamos clamar pela graça de Deus. E ainda mais, né? Alcançará misericórdia quem for misericordioso. Então, assim, nós necessitamos de ser realmente misericordiosos para alcançarmos a graça da misericórdia divina. Falar é muito fácil, né, Lili? Agora fazer é um pouquinho mais complexo. E aí eu trago para a Lili outra coisa. A Lili que vem dessa área social. Lili, a misericórdia na prática, aquela questão da promoção humana. Qual é a importância disso para nós, cristãos? Né? Porque eu vejo muito, estava vendo hoje,
desculpa quem achar ruim o que eu vou falar, mas tava vendo hoje de novo o Padre Zezinho ser atacado, chamando ele de comunista, chamando não sei o quê, só porque ele lá defende que a gente tem que ir contra a pobreza. E aí, a misericórdia na prática, como funciona isso? Nessa área social que você trabalha, inclusive. Sim. A misericórdia ela é essencial. Na palavra de Deus vai dizer, em Eclesiastes, que nós não devemos desviar o nosso olhar do pobre e nem deixar de ouvir o seu clamor. Porque isso virá sobre nós, né, e nos será cobrado. Então, ser misericordioso, como eu disse, é um imperativo. Inclusive, na exortação. Às vezes a gente pensa, ser misericordioso, me fizeram mal, tá tudo bem, irmão, valeu. Não, a gente muitas vezes tem que exortar. Com relação à perseguição, ao Padre Zezinho, eu não conheço nenhum momento da história da igreja em que nós não fomos perseguidos. Então, assim, eu acredito, inclusive, que quando não formos perseguidos, a gente tem que parar e pensar, porque a evangelização chegou a 100%, ou tem alguma coisa errada, né? O próprio Jesus foi perseguido. A incompreensão mesmo. E nós vivemos num tempo de muito materialismo. As pessoas estão muito preocupadas em ter consigo mesmas, a questão do egoísmo, né? Do hedonismo, da necessidade de aparecer. Então, muitas vezes, nós deixamos de ver o nosso irmão que tanto necessita. E não é ter pena, eu tô com tanta pena. Não. É fazer algo concreto por aquela pessoa, compreendendo que aquela pessoa é filho de Deus, é nosso irmão, né? E que, como irmãos, nós devemos nos amar, nós devemos ser misericordiosos, também em ações concretas. Lili, deixa eu aproveitar isso que você falou, achei muito legal essa questão das ações concretas, da pena, né? Por exemplo, é um sentimento que às vezes as pessoas não sabem diferenciar, não, né? E aí, como a gente tem um tempinho, deixa eu só te fazer uma pergunta. A gente falou outro dia aí sobre acolhimento. Por exemplo, a gente tem pessoas que têm dificuldades de locomoção, a gente tem pessoas que talvez tenham dificuldades, até deficiências mesmo. Como lidar com essas pessoas sem tirar o respeito, sem tirar digamos que a tentativa, a pessoa mesmo quer realizar certas coisas. Tem gente que, vamos aqui, eu vou levar você. Não, eu sei ir sozinho. Como é que a gente pode acolher, como é que a gente pode amar, ser misericordioso a uma situação adversa, mas respeitando também o espaço daquela pessoa? Como é que a gente consegue aprender a separar essas coisas? Isso é muito bacana, porque nos grupos, inclusive, para receber essas pessoas. Outro dia eu tava no elevador, indo do médico, e uma senhora entrou, cadeirante, e as pessoas começaram a chegar e encostar na cadeira, sabe? Se apoiar na cadeira. E eu até disse, as pessoas não entendem que a cadeira é um complemento do corpo. É como se você estivesse ali segurando a pessoa. Então, assim, nós precisamos aprender com as pessoas. Como elas gostam de ser acolhidas. Como elas gostam de ser vistas. É olhar para elas, é nos comunicarmos com elas. E dentro dos grupos de oração, nós precisamos aprender a lidar com os PCDs, né? Com as pessoas com deficiência. E exatamente da forma como você falou. Sem o capacitismo, que é achar que a pessoa pode fazer tudo, porque ela tem limitações, mas também sem querer fazer pela pessoa. Eu tive uma professora de Braille que era cega e ela dizia assim, não precisa gritar porque eu não sou surda. Pode falar baixinho que eu escuto, né? Do mesmo jeito a gente tem... E aí, assim, eu aprendi muito com ela. Muito. Não faça foto minha sem pedir autorização. Não venha me beijar de uma vez porque eu não sei de onde é que você está vindo. Eu não estou entendendo o que é que você quer. Você tem que me perguntar, posso te dar um beijo? Posso te dar um abraço? Né? Então, assim, essas coisas a gente vai aprendendo com as pessoas. E aí, às vezes, as pessoas assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Nem sempre funciona, porque vai ser sempre da minha perspectiva. Eu preciso aprender com o outro, perguntar, olhar para ele, né? E respeitar, porque tem gente que quando uma pessoa com deficiência diz não precisa você fazer, a pessoa se irrita. Eu só queria ajudar. Então, assim, a convivência, a inclusão é o melhor caminho, sabe, Éder? Sim. É sempre o melhor caminho. E ouvir. Ouvir, ver. As pessoas cumprimentavam o senhor que estava levando a cadeira e não cumprimentavam a cadeirante, como se ela não
existisse. Entendi. Então a gente precisa ter esse olhar para as pessoas e ver que elas são seres humanos e são nossos irmãos e que a gente precisa estar ali junto, dialogando, sabe? E aprendendo. A gente Aquela aprende mãe muito que mais. tem que levar o filho, que tem TDAH e que não para quieto na hora do grupo. Meu irmão, olha, eu atendo que ultimamente se chama de mães atípicas, né? Eu não gosto muito dessa terminologia, que são mães que nos procuram lá nos atendimentos, no serviço social, extremamente exaustas, porque elas têm que lidar com a questão do comportamento das crianças, medicação, todos os cuidados maternos, a falta dos recursos para atender a todas as necessidades e ainda ter que lidar com a falta de conhecimento das pessoas. Então a gente escuta muito. Ah, é porque não põe limite, ah, é porque não dá uma chinelada, ah, é porque... Olha, a gente tem um universo de coisas para aprender aí. E por isso que é muito importante, lá nos grupos de perseverança, lá no módulo básico, na formação humana, a gente tenha esse olhar ampliado para essas questões. E para finalizar, valorizar e ampliar o trabalho do Ministério de Promoção Humana. Sem dúvida, sem dúvida. O Ministério de Promoção Humana, ele faz um trabalho belíssimo, muitas vezes silencioso, mas que para funcionar precisa da ajuda de todos. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo deveria ser do próprio Ministério, entre aspas, né? Mas quando você, por exemplo, leva um alimento, no dia do encontro lá do Colégio Castelo Branco, que é encontro de servos, a gente é convocado a levar 1 quilo de alimento. Aquele quilo de alimento que você leva parece pouco, mas juntando com todos, a gente leva alimento para as pessoas. Dignidade, que alimento, se alimentar e se alimentar com qualidade é uma questão de dignidade. Então, fazer parte do ministério, algumas pessoas são eleitas, chamadas por Deus, para a condução das atividades, mas todos nós somos chamados a colaborar. Muito bem, muito bem. Li, sem mais delongas, porque eu tenho pouco tempo, o que o conselho traz para nós com o editorial? Olha, eu queria dar boa noite a você, querido ouvinte, que está sintonizado na rede de Rádio Shalom. Olha, um programa é feito para você também. Queria dar um alô especial para os sintonizados internautas no YouTube, RCC Fortaleza Oficial. Sejam muito bem-vindos, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Sou Liliane Costa, já me apresentei, a Lili, e gostaria de cumprimentá-los na pessoa do nosso presidente arquidiocesano, Paulinho. Bom, hoje o programa está maravilhoso, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos aqui com um grupo de oração Fonte de Misericórdia. Olha, o programa hoje ele foi todo orquestrado pelo Espírito Santo, sem dúvida. E o rema da pregação, né? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nossa pregadora vai pregar lindamente aqui pra gente. Vida dos Santos, São João Batista, que é no dia 24. E na devoção à Bem-aventurada, nós vamos conhecer um pouco sobre a devoção à Nossa Senhora, Rainha da Paz, que tem memória no dia 25 de junho. Meus irmãos, nós falamos bastante sobre o coração sagrado de Jesus, mas existe algo que é muito importante, uma jaculatória muito simples que a gente faz no dia a dia e muitas vezes não dá devida importância. Quem reza aí o texto da misericórdia e até em alguns momentos você diz: Jesus, eu confio em vós. Mas será que nós temos realmente a dimensão do que é confiar em Jesus? Será que nós realmente compreendemos esse compromisso? Porque a confiança ela vem e ela é forjada no relacionamento. Jesus deseja ardentemente se relacionar comigo e com você. Então, para nós confiarmos, a confiança é um ato de entrega, um ato de esperança, que essa esperança ela vem transformar nosso coração. Quantas vezes nós dizemos para Jesus que confiamos e no segundo seguinte nos perguntamos: será que vai? Será que Jesus está me ouvindo? Do coração de Jesus transpassado brotou, jorrou água e sangue.
ali no auge das suas dores, na cruz, no alto da cruz, Jesus tinha misericórdia de nós. Tanto que ele disse ao Pai: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Essa frase, ela ecoa nos dias de hoje. Muitas vezes nós não sabemos o que fazemos ou fazemos o que aborrecemos, como nos diz São Paulo. E nós, banhados, lavados por esse sangue e essa água que jorra do coração de Jesus, vivemos a materialização da misericórdia. Santa Faustina vai dizer em uma oração belíssima que ela faz a Jesus misericordioso, ela diz: nada me trará medo ou inquietação. Olha aí, tudo a ver com a pregação. Nada me trará medo ou inquietação, porque eu confio em vós. E ela vai dizer: eu confio de manhã, confio de noite, confio na alegria, confio no sofrimento. Você pode ir dizendo aí de casa, lembrando que você está passando e dizendo: eu confio em ti, Senhor, na tentação, no perigo, na felicidade, na tristeza, na vida, na hora da morte, agora e sempre. Confiar em Jesus é também confiar na oração. A confiar lá no seu trabalho, no seu dia a dia. É confiar quando você tem vitórias e fracassos, quando você acorda e quando você está descansando. Confiar. Santa Faustina dizia para Jesus: eu quero ter uma inabalável confiança em vós. E é isso que nós precisamos pedir a Jesus, que nós tenhamos uma confiança inabalável. Porque Ele é a âncora do nosso coração, Ele é a estrela que nos guia nos nossos caminhos, aquele que perdoa os nossos pecados. E aí a gente falava de perfeição no início do programa. Jesus é a perfeição da nossa vida. Nós não somos perfeitos, mas Ele é. E se você tem Jesus na sua vida, e se você tem um relacionamento profundo com Ele, a perfeição está na sua vida. Santa Faustina vai dizer que Jesus, em sua misericórdia, é a fortaleza segura da sua alma. Meu irmão, minha irmã, não sei pelo que você está passando, não sei qual é a dificuldade, qual é o sentimento que você está tendo, de vazio, de tristeza, de depressão. Nesse momento, ergue a sua voz e diga: Jesus, eu confio em vós. Eu confio na tua misericórdia. Misericórdia divina, eu confio em vós. O programa RCC em Movimento está só começando, cheio da misericórdia, cheio da alegria. E você é convidado a ficar até o final e chamar mais um. Divide esse presente com as pessoas que você ama. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos juntos os nossos carismas. E todas as semanas, gente, nós temos a grande graça de receber aqui irmãos dos mais diversos grupos de oração dessa arquidiocese. E que grande bênção, que grande graça isso é. Hoje também nós estamos recebendo irmãos aqui que vêm trazer e vêm falar dessa misericórdia para nós. E eu já gostaria de conhecer aqui quem está do meu lado direito aqui, que vai trazer essa musicalidade, vai trazer a alegria e louvar ao nosso Deus daqui a pouco. Boa noite a todos, meu nome é Pedro, faço parte do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia. Sou do Ministério de Música e também no Ministério Jovem do JFM. Eu me chamo Carlos, faço parte do grupo desde o começo já. Eu faço parte do Ministério de Música e sou da liturgia da paróquia e sou catequista. Muito bem, muito bem. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos louvar ao nosso Deus e a todos vocês que estão nos acompanhando, eu convido vocês a louvar junto com a gente, a ficar todos de pé para podermos louvar ao nosso Senhor tão misericordioso. Que possamos todos dizer como é bom a gente estar aqui presente nesse momento, como é bom a gente estar aqui nesse lugar para poder louvar ao nosso Senhor.
Como é bom. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, Onde dois ou mais estão unidos, Senhor. o Senhor está tão E de repente brota lá do fundo algo que o mundo não tem. não tem alegria. Alegria de poder dizer Que maravilha. que maravilha é ser um filho de Deus. E agora, meu irmão, abra seus braços Abre seus braços a esse Pai de amor ao Pai de amor e vê que Ele te ama. e vê que Ele te E ama. lança pra longe a tristeza. Lança fora a tristeza E não olhes para trás. e não olhes para trás. Sorri. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Amém. E que possamos agora também proclamar todos num só louvor ao nosso Deus, dizendo que Ele é o Rei de nossas vidas, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador e também o nosso pastor que sempre nos guia todos os dias. O Senhor é Rei. O Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e Rei. Novamente, o Senhor é Rei. O Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor está no céu. O Senhor está no céu. Está no mar. O Senhor está no Na extensão mar. do infinito. Na extensão do infinito. O Senhor. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar. Na extensão do infinito. Me diga. Me diga onde Ele está. Está no céu. Está no mar. Ele está. Na extensão do infinito. Me diga. Me diga onde Ele está. Está no céu. Está no mar. Ele está. Na extensão do infinito. E quando eu vacilar, Quando eu vacilar, vacilar, eu não temerei, eu não temerei. pois o Senhor está comigo. E quando você vacilar, meu irmão, quando você vacilar, eu não temerás, não temerás. pois o Senhor está contigo. Me diga onde Ele está. Está no céu, está no mar. Ele está. Na extensão do infinito. Me diga onde Ele está. Está no céu, está no mar. Ele está. Na extensão do infinito. Amém. E que agora que proclamamos que o Senhor é o nosso Rei, que possamos também chamar o Espírito Santo, que Ele possa vir sobre esse momento, possa vir sobre cada um de nós e que possamos dizer para Ele: seja bem-vindo, Espírito Santo, que Ele possa vir habitar, né, em nós, sobre os nossos corações e com todo o amor que tem o Senhor por cada um de nós. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Vem. Espírito Santo. A minha casa? A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem em mim,
outro lado. E vem em mim morar. E quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Fala para ele, quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Vai falando baixinho agora. Seja bem-vindo. Vai dizendo pra ele, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração, o nosso coração é o teu lar. É o teu lar. Vai repetindo pra ele, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo. A minha casa é a tua casa. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vai pedindo a ele, vem em mim morar. Vai pedindo que o Espírito Santo possa vir sobre o seu coração, possa vir sobre a sua casa, possa vir sobre toda a sua família, sobre toda a sua vida. Vai dizendo pra ele também, quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Vai dizendo a ele, quero ser templo vivo. Te levar comigo, Espírito Santo. E te levar comigo. Para onde eu for, em todo lugar que eu passar. Quero ser templo vivo do teu amor. E que possamos agora clamar o Espírito Santo. Possa dizer, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo de Deus sobre este momento. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos. Vem Espírito Santo de Deus, pois desejo sempre ser guiado todos os dias por ti. Em cada canto que eu passar, em cada canto que eu for, que eu possa sempre ser esse templo vivo do teu amor, do amor que vem do Senhor. Eu convido você agora a pôr as mãos em direção à nossa pregadora. Você que está aí de casa assistindo pelo YouTube e você que está nos ouvindo pela rádio, que você possa erguer suas mãos sobre a nossa pregadora e que possa pedir que o Espírito Santo possa vir sobre ela, que o Espírito Santo possa vir sobre tudo aquilo que ela vai pregar, sobre tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar esta noite através dela, que ela possa ser um veículo para Deus, um veículo para tudo aquilo que o Senhor deseja falar através dela nessa noite. Que Nossa Senhora, a Mãezinha do Céu, possa passar à frente de todo esse momento e também de todo o momento da pregação, e que possa nos preparar para ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja falar para nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E hoje, o Senhor
nos deu o texto, né, que está lá em Mateus. Você pode pegar sua Bíblia e abrir. Mateus 10, no versículo 28. E vamos lá, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, aquela palavra é direcionada a nós, porque o Senhor tem um plano para nós através daquela palavra. Então, ele não é um livro qualquer, onde a gente abre, lê e fica por isso mesmo. A palavra de Deus, ela sempre quer nos dizer e quer transformar as nossas vidas. E aqui em Mateus 10, 28, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui o Senhor vem nos falar hoje, né, sobre o medo. E o que é o medo? O medo é uma reação natural do nosso organismo, da nossa mente. E isso é desenvolvido, né, desde a nossa infância. A partir do momento que a gente começa a compreensão das coisas, a gente vai também, né, desenvolvendo em nós o medo. Mas o medo, ele tem que ser de uma forma equilibrada. O medo, ele né, tem o seu lado bom, como ele tem o seu lado ruim. O medo, ele é essa reação daquilo que nos parece, né, perigoso. Então, a criança ali, a mãe vai ensinando para ele a questão do fogo, a questão da eletricidade, do não tomar choque, quando vai atravessar uma rua. E a criança vai aprendendo, né, que coisas perigosas ele deve agir de uma forma tal. Então, o Senhor, ele vem nos dizer nessa noite, não tem mais. Mas esse não tem mais não é contra essa naturalidade que nós sentimos, né? Mas sim na questão de que nós não fiquemos ali paralisados por este medo, né? O próprio Jesus, se a gente for ler lá, né, no Getsemane, naquele momento onde ele sobe para o monte para falar com Deus, né, com o Pai, e ele pede aos seus amigos, aos seus companheiros para ficarem ali, né, orando, ele se retrai ali para falar com o Pai, e ele entra numa angústia suprema, onde ele soa sangue, né? E os cientistas estudam e chegam à conclusão que uma pessoa só soa sangue quando ela está com muito pavor, quando ela está com muito medo. E o próprio Jesus teve esse medo, porque ele sabia o que é que ele ia passar. Ele ia ser humilhado, ele ia ser escarnecido, ele ia apanhar, ele ia ser crucificado. Mas a diferença entre Jesus e nós é que ele teve aquele momento e ele falou para o Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Mas à mesma hora ele diz, contanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E muitas vezes nós, com esse nosso medo, nós fazemos o quê? Nós nos paralisamos. Eu, por exemplo, para ir para o meu grupo de oração, eu tenho um pouco de medo do caminho, né? Mas eu enfrento aquele medo, porque geralmente na hora que eu vou, ninguém vai comigo. Já na volta é mais tranquilo. Eu poderia ficar, não, esse bairro é perigoso, tem muito assalto, pode ser que aconteça alguma coisa comigo, é melhor que eu fique rezando só dentro da minha casa. Então, esse é o medo que paralisa. O medo natural, eu sinto medo, mas eu vou além. Por quê? Porque eu tenho confiança no meu Senhor. E aqui ele diz, não tenhais medo daqueles que podem tirar a tua vida, né? A tua vida física. Seria bem melhor que tu tivesse medo daquele que pode roubar a tua eternidade. E às vezes a gente tem tanto medo da violência, do tiroteio, do assalto, de tantas coisas que podem nos acontecer, mas a gente parece que não tem medo de perder a vida eterna. A gente não tem medo de pecar, de julgar, de falar mal da vida alheia, de ficar horas perdidas num celular, que a gente poderia estar aprendendo coisas novas, né, do próprio Deus, ou até uma forma de estar falando com alguém, evangelizando, ou tentando levar Deus para as pessoas. Então, são tantas atividades que a gente faz que não correspondem, né, à vontade do Senhor, e a gente vai se perdendo, e parece que a gente não entende que é muito mais grave nós perdermos a nossa eternidade, a nossa alma,
do que perder a própria vida. Porque se nós morrermos, e de fato ninguém quer morrer, né, de uma forma assim, mas se ali nós morrermos, se nós estivermos, né, numa intimidade com o Senhor, nós iremos para o céu. Como a gente sabe de histórias, né, de vários mártires que a gente vê que deu sangue por Jesus, e que aquele sangue é como que um adubo, é como que fertiliza a terra para surgir muitas outras vocações. Temos ali a história de São Tarcísio, né, um coroinha de 13, 12 anos. Ele foi designado para levar a hóstia para algumas pessoas, e no caminho pessoas querem roubar a hóstia para profaná-la, e aquela criança tem toda a coragem de dizer: eu não vou entregar o meu Senhor, eu não vou entregar, e ele é assassinado. Mas aquele menino foi para o céu, ele vive na eternidade, e hoje ele pode estar lá pedindo por outras vocações, né, por jovens, por coroinhas, por padres e até por nós mesmos. E a gente tem que entender isso. Aqueles que podem tirar o nosso corpo, eles podem até, né, realmente fazer isso, mas nós não devemos nos paralisar diante desse medo, né? Acreditar verdadeiramente no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi dito aqui, né? Que Jesus diz para Santa Faustina, essa jaculatória, e muito alegra ele quando nós dizemos: Jesus, eu confio em vós, com toda a verdade, e ele muito se entristece quando nós desconfiamos da sua misericórdia infinita. E é dessa forma que nós devemos, né, compreender essa palavra para nós hoje. O que foi que Deus quis me dizer hoje nesse evangelho? A partir dessa pequena leitura, pequena, mas riquíssima. Eu devo confiar na misericórdia infinita do Senhor e acreditar que Ele está ao meu lado, e que até eu posso morrer por conta disso, mas eu viverei eternamente na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, né? Então agora vamos, diante dessa verdade que o Senhor nos falou, como o próprio Paulo disse, né? Ele tinha uma intimidade tão grande com o nosso Senhor Jesus Cristo que ele disse: viver para mim é Cristo e morrer para mim é um ganho. Né? Frei Gilson, um dia desse, falava num podcast: se eu morrer hoje, eu já estou feliz, porque eu já cumpro a vontade do Senhor na minha vida. Esse mundo não me atrai mais. E essa seria, né, deve ser a verdade do nosso coração, se alegrar com a vontade do Senhor. Então, cantemos esse cântico e com ele, né, façamos a nossa oração. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer. Eu não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu.
peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que venha sobre nós nessa noite. E que o Espírito Santo possa nos dar essa coragem para enfrentarmos qualquer mal, qualquer medo, qualquer coisa que venha nos paralisar. Que o Espírito Santo faça como ele fez lá em Pentecostes, onde a sua graça foi tão abundante e que todos que estavam ali saíram com uma coragem, com uma parresia, totalmente destemidos, querendo levar o Evangelho, sem qualquer medo e sem qualquer coisa que pudesse os paralisar. A partir do momento daquele Espírito Santo sobre a vida deles, eles foram pessoas novas e que levaram o Evangelho a todo custo. E é isso que nós pedimos a nosso Senhor. Você pode falar com as suas palavras. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, age em nós, arranca de nós todo medo, toda paralisia, tudo aquilo que nos faz parar. Vem nos dar ousadia, Vem, Espírito Santo de Deus. vem tirar de nós todo o medo, todo o receio. Tira, Senhor, tira, Espírito Santo, todos os Vem nos dar a imperfeção, tudo aquilo que nos atenta para impede. aproximar-te, Senhor. Tudo aquilo Dá-nos que nos a graça impede. de abraçar, Vem, Senhor, de Espírito abraçar a Santo, cruz, sem medo, Senhor, por amor a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja, Senhor Senhor, Jesus, que louvado seja, Senhor. tua palavra é viva e eficaz. Viver para mim, Muito Senhor. obrigado. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Amém, Senhor. Muito Amém, obrigado. Senhor Jesus. Muito Louvado obrigado, Senhor seja o Jesus. teu santo nome. Bendito Louvado seja sempre o santo nome, Senhor. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. Já agradecendo você que acompanha através da rede Shalom de rádios, na sua Shalom FM, nos aplicativos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Que esse programa, que este momento seja um momento rico para você também, assim como é para nós, para todos nós que estamos aqui. Que essa graça alcance tua casa, tua família, né? E todos os locais que você frequenta, né? Que essa paz, como a Leia disse, né? Pode de repente alcançar até quem trabalha do teu lado ali, que possa sentir que você está cheio do Espírito Santo e possa receber também essa graça. Eu lembro, Lili, que a gente ficava brincando muito. Deixa eu tocar a quintinha aqui para pegar um pouquinho dessa bênção. Né? Então essa graça de você estar com alguém e esse alguém te transparecer aquela paz. Gente, eu sinto muito isso. Às vezes eu encontro uma irmãzinha assim num lugar e a irmãzinha me passa aquela paz, aquela tranquilidade. Gente, eu fico tão mais calmo, né? É tão legal. Então, você às vezes tá estressado e tal, e você vê aquela pessoa ali que transparece a paz. Aí você fica, cara, por que eu tô tão aperreado, né? Vamos aquietar um pouquinho. Isso é muito bom. Então que a gente possa ser assim reflexo, né? Como tem um nome de grupo de oração que diz ser reflexo de Deus, né? Ser reflexo da paz, o reflexo do Espírito Santo. A gente poderia transparecer isso, né? Já que a gente, se a ideia é que a gente esteja cheio, que a gente transpareça o que a gente está cheio, né? Assim como a boca fala que o coração está cheio, que o nosso semblante também represente aquilo que a gente está cheio. Muito obrigado você também que está no YouTube, né? E já mandou esse link para os irmãos aí no teu Zap, no Instagram, onde quer que seja. Manda, porque muitas pessoas precisam ouvir a voz do Senhor nessa noite. Também amanhã, segunda-feira, terça, em qualquer dia, qualquer horário. No YouTube não tem isso. Então,
manda pra galera, manda pra tua família, manda pra quem está, né, de repente precisando dessa palavra do Senhor. Com certeza, muita gente precisa, né? Então, agradecendo todo mundo, eu já gostaria de saber, tem alô pra mandar, Lili? Tem, dessa vez só pra Fortaleza. Tá. Mas os demais, sintam-se abraço. Vou mandar pra Adriana, minha irmã do coração, lá na Noruega. Tá certo, seu esposo, Kim, um abraço. Para Fortaleza, meu abraço vai em especial para o meu grupo de oração, minha coordenadora Valéria, meu amado Padre Pedro Rodrigues Neto, Padre Pedrão, aí nos festejos, né, da paróquia. Também quero mandar um abraço para minha prima, Socorrinha Magalhães, que está enfrentando aí uma luta contra o câncer. Um símbolo de confiança, viu, Éder? Confiança, ela diz assim, o câncer pegou a menina errada. Isso mesmo, muita fé em Deus, minha prima, a gente chega lá. Um abraço também para o meu primo Marno, sua esposa Jane. Eu acho que foi todo mundo. Muito bem, muito bem. Leia, tem alô para mandar? Um alô pro meu padre, né? Meu pároco, que é o padre Elton. Também pro padre Edmilton, que é o nosso vigário. Para todos do nosso grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia. E um alô especial para os pequeninos que fazem parte lá do grupinho. Meus sobrinhos Helena, Felipe e João Lucas. É isso. Muito bem. E do lado de cá, tem alô para mandar? Tem, inclusive, uma lista de pessoas para mandar alô. Bom, eu gostaria de mandar alô primeiramente para meus pais, né? Meu pai e minha mãe, Glauciene e Haroldo. A toda a minha família, todos os meus amigos também. E também a todo o meu grupo de oração, Jesus Fonte de Misericórdia. E também toda a paróquia Menino Jesus. Um grande abraço para todos vocês. Eu também quero deixar meu alô para toda a minha paróquia, né? Principalmente para aqueles jovens que fizeram um mês atrás se crismaram, confirmaram o batismo deles, né? Que eles possam sentir o Senhor que o chama, né? Agradecer também todo o apoio do nosso pároco, o Padre Elton, e o nosso vigário, o Padre Edmilton, os irmãos Ítalo e Cleilton também. E agradecer a toda a família paroquial, né, da Menino Jesus, e para toda a minha família que está agora em casa. Muito obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Mandando um alô ainda para todo o Conselho Arquidiocesano, o nosso querido irmão Paulinho, né? Abraçando o nosso querido irmão André, que sempre está por aqui. Para a nossa querida irmã Vera Cruz, que produz o nosso programa. Então, abraçando toda essa galera que também está por trás dos bastidores, né? Fazendo esse programa acontecer. Muito obrigado, obrigado pelo sim de vocês e pelo sim também dos coordenadores de ministério, né, do pessoal que coordena as regiões. É uma galera que tá ali na missão, tá indo para lá, tá indo para cá, tá ajudando todo mundo, sempre se dispõe, né Lili? E é um trabalho árduo, né, Lili? Sim, você falando aí, eu me lembrando aqui do Ministério de Formação, né, que esse final de semana a gente se reuniu para o estudo, e aí a gente está sempre se dispondo em dar todas as regiões, formar servos nos grupos de oração. E realmente é árduo, mas eu costumo dizer, Eda, que entre os carismáticos o tempo funciona diferente, é o Kairos, né? A gente vai para a missão, se desgasta, termina a missão, tá todo mundo cansado, rindo, praticamente ninguém quer ir embora, né? Eu acho que é um dom carismático, não querer ir embora, o povo que é inimigo do fim. Isso é graça de Deus, né? Eu acredito que era o mesmo que acontecia com os discípulos quando eles voltavam da missão. Eles voltavam tão maravilhados, e assim acontece conosco. E tem que ter o Ministério da Comida. Ô, meu irmão, isso não pode faltar. Mês de junho, então, meu amigo. Enchei-vos, mas enchei-vos de comida. Gente, é uma maravilha. E o povo ainda convida, o pessoal do grupo de oração, dos grupos de oração convida. Olha, veio pro São João. E quando a gente chega lá, já sabe, é pratinho, é bolo. Preparem aí um pé de moleque caprichado que eu vou, viu? E Lili, eu já ouvi dizer que neste grupo de oração que tá por aqui, vai ter arraiá e vão levar a gente. Sim. Você ouviu dizer isso? Eu vi. Eu quero um convite formal. Eu quero um convite formal. E aí, Léo, vai ter arraiá? Vai sim, vai ser no dia 29. É no dia do nosso próprio grupo, né? Que é dia de segunda-feira. Ah, mas não é um dia bom. É sim, é um dia maravilhoso. A gente faz lá a nossa quadrilha improvisada, né?
E as crianças também fazem a quadrilha deles e é muito legal, a gente se diverte muito. E tem comida boa, viu? Estão convidados. Muito bem. Por falar nisso, quer dizer que segunda-feira é dia de grupo de oração. Como é que faz também para participar do grupo de oração? Pronto, a gente se encontra no salão da Igreja Católica, né? Sempre às 19 horas. Toda segunda-feira nós estamos lá. Começa com o terço, aí tem louvor, aí tem pregação, aí tem testemunhos, aí tem o grupinho, né? Pode ir lá com sua criança, que ela não vai ficar lá nem lhe perturbando e nem à toa. Ela vai ficar lá sendo evangelizada também. Muito e é bem, isso. Muito bem, muito bem. É de graça e para E todo de mundo, graça, todas as idades. E se você tá com problema aí, né? Vive chorando, vive triste, que não tem amigos. Vamos lá, que Jesus é o nosso Caminhar grande junto. amigo. E o povo também, né? A gente vai aos poucos, vai ali se conhecendo e vai fazendo aquela amizade, né? Muito É bem, isso. muito bem, muito bem, muito bem. Qual a importância, Lili, de fazer parte de um grupo de oração? Pô, meu irmão, é tudo de bom. Primeiro que alimenta o espírito, né? A gente vai para o grupo de oração. Eu entrei no grupo de oração, não sabe fazer nada. E a gente vai aprendendo a rezar, a gente vai aprendendo a ter intimidade com o Senhor. Mas, assim, o que mais me prendeu no grupo de oração foi quando eu ouvi do pregador: não importa o tamanho do seu pecado, Jesus continua te amando. Aquilo ali tocou forte no meu coração e me convenceu dessa verdade. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí, que ainda não participa de nenhum grupo de oração, não teve a experiência, faça essa experiência e vá com o coração aberto. É uma mudança de vida que às vezes se dá nos pequenos momentos, nas pequenas coisas, mas quando você olha para trás, você percebe que não é mais a mesma pessoa. O amor de Deus te alcança, te atrai e aí a vida segue de uma outra forma. Muito bem, muito bem. Então participe de um grupo de oração, você também. Vou lembrar, se você não sabe onde é que tem um grupo de oração, entra no Instagram da RCC Fortaleza, @RCC Fortaleza CE, manda lá no direct, onde é que tem um grupo de oração? No meu bairro. Aí você diz qual é o seu bairro, ou você diz qual é o dia de preferência, né? Porque às vezes a pessoa prefere ir de repente perto de onde trabalha, né? Sim. Então, diga qual é o dia, e aí o pessoal do Ministério de Comunicação vai responder você, dizendo onde é que tem um grupo de oração, talvez mais perto, ou naquele dia em que você tem mais disponibilidade, né? Lembrando que este grupo de oração fica no Industrial, Conjunto é isso? Industrial. Então todo mundo ali, Na até o Igreja pessoal Matriz. do Mudubim, o pessoal do Maracanaú, pode participar deste grupo de oração também, né? Então faça parte de um grupo de oração. A gente vai de música e já a gente volta com Fique por Dentro. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na renovação carismática em toda a Arquidiocese de Fortaleza. Fique por dentro! Fique por dentro. Este é o momento do programa Renovação em Movimento. Gente, é valioso, porque é um momento de unidade, é um momento de a gente estar juntos, né? É um momento de celebrar. A gente estava falando aqui do encontro de servos, a gente já falou aqui quantas vezes do ENF, né? Então esses momentos são momentos em que Deus usa pra gente estar juntos, né? E obviamente, já a gente vai falar, mas a gente já tá vivendo aqui um clima de congresso, sim ou não, Lili? Sim, o clima de congresso. Lembrando que o congresso ele é aberto, né, para todas as pessoas. Então, mesmo que você não faça parte de um grupo de oração, não seja servo, faz aí sua inscrição, entra aí no Instagram e participe conosco. Eu posso lhe garantir que você vai sair maravilhado. Gente, eu vou dizer pra você, ó, a renovação carismática é o seguinte. É muito bom ir para um grupo de oração. A gente está falando aqui para você, né, o quão é importante participar de um grupo de oração. Mas quando você entrar no grupo de oração, começar a participar, começar a viver essa experiência que a Lili e a Léa estavam comentando aqui, os meninos também têm. Quando você começar a viver essa experiência, não para por aí. Né? A renovação é muito mais do que isso. Daqui a pouco você vai descobrir a diocese, descobrir o ministério diocesano, descobrir as missões, descobrir os momentos nacionais, e isso é muito importante, né? Então, lembrando que
é muito importante não somente acompanhar este momento do nosso programa que a gente trabalha, mas como também você ter essa experiência de trabalhar o vai além, né? Lançar as redes para águas mais profundas, né? Então essa é a ideia, né? Não é só lá no grupo de oração. O grupo de oração é a tua base, né? Mas Deus quer muito mais de você e te proporciona também muito mais. Então, viva essa experiência também de conhecer e trabalhar na tua diocese, que na verdade é uma arquidiocese, porque ela é gigante, né, Lili? É gigante, já fui conselheira de região, é um pedacinho de chão bom e vai aí até Beberibe, né? Mas você trouxe uma coisa muito importante. O grupo de oração é a célula, né, da RCC. Mas a partir do grupo de oração, a gente passa a ter uma visão da igreja. Eu conheço muitas pessoas que perguntam: Lilito, o que é de grupo de oração? E sobre o celibato? E sobre... vão fazendo perguntas, Virou referência, né? Elas vão fazendo perguntas. E aí a gente, dentro do grupo de oração, nós somos formados, né? Nós temos formações constantes lá no grupo de perseverança, também nos ministérios, e a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama quem a gente conhece. Então a gente passa a ter um amor muito maior pela igreja, que tem tesouros assim incontáveis. Então, faça parte do grupo de oração, faça essa experiência, confie em mim e confie em Jesus e vá para o grupo de oração, faça essa experiência e dê seu testemunho. Muito bem. Vamos começar falando do ENF, né? O Encontro Nacional de Formação acontece todos os anos. Este ano de 2027, né? Porque em 26 já existiu, já houve o ENF. Em 27 ele vai acontecer em Aparecida, na casa da mãe, né? A casa da nossa mãe, Rainha do Brasil. É o Encontro Nacional para Servos da Renovação Carismática. A gente fala sempre aqui do Encontro para Servos da Arquidiocese. Existe o Encontro para Servos que é nacional. O Brasil inteiro se reúne lá para receber aquela bênção e levar para o seu grupo de oração, que é a sua base, como a Lili estava falando. Então, quem quer, quem puder estar no ENF 2027, ainda estão abertas as inscrições. A caravana da RCC Fortaleza já está em andamento, já está sendo trabalhada para participar do ENF 2027 e são últimas vagas já para serem preenchidas. Gente, parece que está longe, é em janeiro de 2027, mas já está todo mundo se organizando, até porque tem que pagar parcelado, né? Porque tem um valor envolvido, tem passagem aérea, né? É um custo mais alto, então já vai pagando parcelado, se organizando. Quando chegar em janeiro já está tudo organizado, só chega lá para viver a experiência do encontro, né, com Deus, do encontro com a espiritualidade carismática, que vai ser uma bênção. Digo isso porque há muitos anos eu já faço parte e realmente é uma bênção na vida de todo mundo que participa, né? Fora a gente ter aquela vivência com os irmãos de vários estados, né? Se você faz parte de um ministério, você vai conhecer irmãos do seu ministério de vários outros lugares, dioceses e grupos de oração, né? Viver aquela experiência, a vivência fraterna, tá ali comendo junto ali com o irmão do lado e você começa a partilhar, viver as experiências, ouvir experiências, trazer emoções, né? De repente um projeto muito legal está sendo implantado em outro estado, no teu ministério pode acontecer. Então o ENF é um celeiro realmente da moção do Espírito Santo para a vida de quem vai, né? E aqui, para deixar bem claro, a caravana da RCC Fortaleza está com últimas inscrições já e você pode entrar em contato pelo WhatsApp com Pedro Juarez 85987958805, repetindo devagarzinho, 85987958805, é o Pedro Juarez. Então entre em contato, volta aí no vídeo, escuta de novo e entre em contato com o Pedro e procura informações de como fazer para participar também do ENF 2027. E a RCC não para, não é verdade? É RCC em movimento, como a Lili disse, né? Então, nosso programa aqui é Renovação em Movimento, mas a RCC verdadeiramente é um mover do Espírito Santo que não para, né? Uma corrente de graça que não seca nunca, é todo o tempo ali, jorrando água viva para nós. E em julho, a gente tem 2 encontros, um nacional e um arquidiocesano, né? Então, a gente vai ter uma vivência que é o Cenáculo, que acontece de 24 a 26 de julho
É o 35º Congresso Nacional da RCC, a Renovação Carismática Católica do Brasil. E, gente, a primeira vez que ele vai ser realizado na casa da RCC, né? É a sede nacional da RCC, que também foi uma moção de Deus, tem uma pedra fundamental lá, né? E tem a capela da nossa santa querida, né? Helena Guerra, também lá. Então vai ser a primeira vez que o Congresso Nacional é realizado em casa, na casa da RCC. Então, se você quiser mais informações, entra no site da RCC Brasil, rccbrasil.org. Lá tem Congresso Nacional Cenáculo, você pode buscar mais informações de como participar. Já em Fortaleza, a gente tem o Congresso Arquidiocesano da RCC Fortaleza, que acontece 11 e 12 de julho. 11 e 12 de julho, agora, próximo mês, a gente vai aqui fazer os arraiás, dançar São João, São Pedro, né? Tudo legal. Mas em julho, a gente já tem encontro marcado com o Congresso Arquidiocesano, né, Lili? Sim, temos encontro marcado e eu quero ver você lá. Pode chegar lá, ei, Lili! Né? A gente vai estar lá, todo mundo junto, vai ser um momento maravilhoso. Em todos os congressos, as pessoas saem reavivadas na fé. Sabe, Ed, eu estava lembrando aqui, você falando da casa da mãe, aliás, da casa da RCC em Canas, e aí eu também queria deixar um lembrete. A casa ela foi construída pelos grupos, através da doação dos grupos de oração, e nós continuamos essa doação. Você pode contribuir com apenas R$1. Lá no seu grupo de oração é feita essa coleta de R$1 encaminhada para a RCC. E aí a gente tem lá a casa do movimento, que é belíssima. Então você vai para o ENF, conhece também a casa, conhece a Aparecida, ainda vem cheio de energia. Que legal isso, né? É o real missionário. Real né? missionário. Então, é com esforço de todos, né? Um pouquinho de cada um se consegue fazer muito, né? E aí vira a nossa casa verdadeiramente, né? Isso é muito legal. É um sinal de unidade, né? Isso. E a gente precisa ter isso claro. Como eu disse, não é só o seu grupo de oração, né? E a gente até já falou em outros momentos, né? Que legal se você tiver a oportunidade de visitar os outros grupos de oração da tua região, né? Os pregadores fazem isso, né? Tem que ir para os outros grupos, né? Mas e os outros membros, né? Será que a galera lá da promoção humana vai visitar os outros grupos, né? O pessoal da música até que vai também, né? Mas outros ministeriados, né? Conheçam, gente, os irmãos da região, né? Vivam essa experiência da unidade. É algo muito bom, muito importante, né? E nos congressos, nas vivências, nos EDFs, nos EFs, a gente tem essa oportunidade de estarmos juntos e isso é muito rico, enriquecedor. Mais uma lembrança para você, dia 11 e 12 de julho, Congresso Arquidiocesano. O local é no Montese, gente, bem pertinho, central para todo mundo. É lá do lado praticamente da Igreja de Nazaré, no ginásio Padre Félice. Então é muito acessível, tá? Então forma logo a caravana para não se perder, ninguém se perde, né? Vai todo mundo junto, volta todo mundo junto. Se quiser ainda leva aquele baldão de frango com farofa. Oh, mas só pensa em comida esse rapaz. Mas é assim mesmo. Viu? É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Teve aqui a irmã que disse aqui, o meu marido é o que leva o café, a garrafa do café é com ele. É isso, gente. A gente vai estar junto, então passar o dia todinho ali beliscando ali, estando junto, estando forte, para poder a gente fazer a vontade de Deus. Então, lembrando, no link da bio aí do Instagram, RCC Fortaleza CE, você faz a inscrição para o nosso Congresso Arquidiocesano. E, já para finalizar, acho que sim, no Evangelho de Marcos 16:15, Jesus dá ordem aos seus discípulos e a nós hoje. A ordem, não é um convite, é uma ordem, né? Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em resposta a essa palavra, a RCC da Arquidiocese de Fortaleza convoca todos os grupos de oração da Arquidiocese para o projeto de evangelização Jesus na Praça. Vamos levar o amor de Deus, espalhar o fogo sagrado nas praças das nossas cidades, não só Fortaleza, mas de toda a Arquidiocese. A evangelização Jesus na Praça será dia 26 de junho, às 19 horas. E aí, Lili, como é que é esse projeto? Como é que a gente incentiva todos os irmãos a participarem? Meu irmão, vai ser um verdadeiro fogo, um incendeio do Espírito Santo nessa arquidiocese. E nós convidamos você
que está aí no seu bairro, com certeza na sua paróquia, o pároco vai estar avisando, o grupo de oração vai estar colocando aí nas redes sociais da RCC, participe, é um momento maravilhoso, todas as pessoas serão acolhidas, você pode ir bem à vontade, bem tranquilo, será um momento em que nós vamos ter uma vivência do amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então não perca essa oportunidade, vai ser pertinho da sua casa, se não for no bairro vizinho, vai, chama um amigo, outro. Eu sou do tempo que a gente passeava na pracinha, Éder, ia pra pracinha e ficava lá andando, paquerando, comendo alguma coisa, pronto. Dessa comendo vez... alguma coisa, depois disse que sou eu que só falo comida, tá vendo aí? Era pipoca, o dinheiro não dava pra comprar outra coisa. Mas o que eu tô querendo dizer, você vai pra pracinha para encontrar com o amor da sua vida, que é Jesus, o amor da sua alma, o amado. Então, vá, vai ser um momento maravilhoso. Todos os grupos de oração vão estar realizando com o apoio das paróquias. É um momento muito bom, um momento de evangelização, um momento onde você com certeza vai ser tocado pelo amor de Deus. Muito bem. E para você que não faz parte, de repente pode ser um grande convite para conhecer o grupo de oração e aí começar a fazer parte. Vamos pro próximo bloco, já a gente volta. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora de falar da vida dos outros, do jeito que a gente gosta, só que é daquelas pessoas que podem fazer a nossa vida ainda melhor. A vida dos santos. Hoje, com quem vai se apresentar agora. Bem-vinda, Karine. A vida dos santos. Obrigada, Éder. Boa noite a você que está nos ouvindo em casa, está nos assistindo também. Seja muito bem-vindo ao Renovação em Movimento, esse lugar é seu. Eu me chamo Karine, faço parte do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia. Aqui, como todo mundo diz, né, é o melhor grupo de oração da Arquidiocese, é o melhor do mundo, né? É o nosso, não é não, Pedro? É o nosso. Não tem outro, não. Brincadeira. Então, assim, lá existe um ministério de pregação, graças a Deus, sou muito feliz. E quero mandar um alô, eu tinha que mandar esse alô para os meus bebês, Caléo Davi e o Noah José e o meu esposo Carlos Eduardo, e também para os meus irmãos do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, para a paróquia Menino Jesus, e também para aqueles que estão lá na Soma, que é a clínica que eu atendo, e que eu também disse que ia dar um alô para na Lígia e também para os aprendentes. Então, um cheiro para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a vida do grande São João Batista, que é alguém que, sabe, Lili, eu sou fã demais, assim, né? E tem tudo a ver com o que foi pregado aqui pela Leia, com o Evangelho, tudo a ver. Por quê? Porque São João Batista não teve medo daqueles que matam o corpo, que matavam o corpo. Ele não teve medo. E São João Batista nos traz essa parresia, esse ardor, como disse a Leia, pela verdade. Pela verdade, nós somos capazes de dar a nossa própria vida. E ele deu a vida pela verdade. Então, a igreja, no dia 24 de junho, celebra, né, o nascimento de São João Batista, né, um santo que, juntamente com a Virgem Maria, é o único a ter o aniversário natalício recordado pela liturgia. E aí a gente lembra da Sagrada Escritura que São João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, seu primo, e foi um anjo, o anjo Gabriel, que revelou seu nome ao seu pai Zacarias, que há muitos anos rezava juntamente com Santa Isabel por um filho, né? Ela idosa, estéril, e na sua velhice ela concebeu o último profeta. Então, há alguns estudos que indicam que São João teria participado da vida monástica, de uma comunidade rigorista, dentro da idade adequada. Isso é possível ver porque a Sagrada Escritura diz que ele se vestia de pele de camelo, comia mel silvestre e gafanhotos. Então, são alguns indícios de que ele fez parte dessa comunidade rigorista, na qual, à beira do Rio Jordão ou do Mar Morto, vivia
em profunda penitência e oração. E qual é a centralidade da mensagem de São João? É o apelo à conversão e o batismo. Então isso é o que mais fica na vida de São João Batista, que nós trazemos para a nossa vida. O apelo também à nossa conversão. Passou um padre por nossa paróquia, o grande Lauro Freire, e ele dizia, né, que a nossa conversão perdura até meia hora depois de falecer. Então, nós estamos o tempo todo nesse apelo à conversão. E pode-se chegar a uma conclusão a partir do texto de Mateus que toda essa característica meio rude de São João Batista era uma forma de atrair também, de saber quem era aquele homem com aquela aparência rude. Era um homem que se intitulava A Voz que Clama no Deserto. Dele era a própria missão. E isso também é muito forte. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas. Assim São João Batista definia a si mesmo e a sua missão. E quando São João Batista batizou Jesus, o Salvador, ele disse algo que para mim toca muito. Agora a minha alegria é completa. Ele deve crescer e eu, ao invés, diminuir. E assim, uma curiosidade, que no tempo de Jesus, né, o costume judeu era que os casamentos durassem 7 dias. E quando o noivo ele era colocado numa liteira, né, aquela cadeira bem robusta, os convivas, os convidados, elevavam o noivo acima de todos os outros convidados. Então vem dessa expressão que ele cresça e eu diminua, porque para São João Batista, Jesus era o noivo. Então ele tinha que estar acima de todos os outros e ele diminuir. Então olha que riqueza, né? O significado dessa expressão de São João. Ele é o noivo, eu apenas preparo. Mas esse apenas não quer dizer que ele foi menosprezado a sua missão, porque Jesus o elogiou como ele não elogiou nenhuma outra pessoa. Dos filhos de mulher, não há outro maior que João. Então, nós aprendemos isso. E custou a sua cabeça, né? Era um costume bélico nas guerras. Quando se venciam os inimigos, cortava as cabeças dos líderes para deixar no exército rival, para dizer, nós vencemos, era o prêmio. Então, quando Salomé pede a cabeça de São João Batista, ela está dizendo que ali foi deflagrada uma guerra contra a verdade. A verdade que incomoda, e era isso que São João era. Ele incomodava porque ele proclamava a verdade. E a voz quando ecoa, ela também incomoda, né? Então, quando a cabeça de São João Batista foi degolada, para aquele povo, para Herodíades, para Salomé, pode ter sido um sinal de vitória. Mas para Deus, não. Por quê? Porque ele não tinha medo daqueles que matavam o corpo. Então, para aqueles poderia ter sido uma vitória, mas para quem não tem medo daqueles que matam o corpo, a morte é lucro, como disse bem a Leia, né? Então, ele viveu bem isso. São João Batista, rogai por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora da nossa mãe querida. É hora de devoção. Devoção à bem-aventurada. Hoje também é com ela, Karine. Meus irmãos, que alegria é falar da Virgem Maria. Nossa, não tem igual. Falar da Virgem Maria é falar de uma maternidade ímpar, é uma maternidade universal. E o título, nós vamos falar hoje de Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje, como outras pessoas costumam chamar. Então, o aniversário das aparições data de 25 de junho. No entanto, a primeira aparição de Nossa Senhora foi do dia 24 de junho. Mas por que o dia 25? Porque foi o dia em que os videntes estavam ali, o grupo de videntes estava formado. Então a gente passa a celebrar esse aniversário das aparições no dia 25 de junho. E é tão lindo falar da catequese mariana
nas aparições de Medjugorje, né? Medjugorje fica na Bósnia e Herzegovina, no leste europeu, um lugar bem escondido, pequeno, um vilarejo cheio de pedras. Mas foi lá, nesse lugar esquecido, como Nazaré, pequenininho, que Nossa Senhora apareceu aqueles 4 jovens numa colina. E quando aqueles 4 jovens viram, primeiro foram 6, né? Então quando eles a viram, primeiro veio como um relâmpago. E aí do relâmpago eles viram aquela mulher belíssima chamando eles. Você imagina Nossa Senhora chamando, né? Você. E ela chama você. Ela chama você, meu irmão. Digo isso olhando, não posso olhar nos seus olhos, mas sinta-se olhado, mirado pela Virgem Maria. Ela chama você e ela também te atrai neste dia. E esse chamado, essa convocação fez com que eles no outro dia se sentissem atraídos e fossem ver quem era aquela senhora. Aquela senhora tão bela, tão bela, tão bela. E certa vez os videntes chegaram para ela e perguntaram: por que és tão bela? E ela disse: sou bela porque amo. Então a primeira coisa que nós aprendemos da Virgem Rainha da Paz: nós somos capazes de nos embelezar pela oração e pelo amor. Então hoje o tema de todo esse momento nosso é a misericórdia, que é o amor. Então a misericórdia nos torna belo. É o maior ornamento do cristão, é a misericórdia, né? É a caridade, é o amor. Então quando eu olho para você, Lili, eu vejo o amor de Deus. Por isso que eu vejo você bela com esse sorriso, né? O Carlos, o Pedro, o Éder, as meninas que estão aqui, você que está em casa. Então é a primeira coisa que nós aprendemos com a Rainha da Paz. E aí queria chamar a atenção para algumas mensagens de forma direta, né? Nossa Senhora falando em primeira pessoa. Primeiro dizer que a igreja tem muito cuidado com as revelações privadas. E a nota que fala sobre Medjugorje chama de mensagens presumidas. Mas em alguns aspectos, de fato, elas são confirmadas e são nos chamam a atenção pelo teor catequético. E é muito importante a gente falar. E aqui vocês iam falando e o Espírito Santo ia só confirmando, né? Porque a primeira coisa que me chamou a atenção ao ler sobre os aspectos centrais das mensagens da Rainha da Paz é o título de Rainha da Paz, que vem do Cristo. Ele é o Rei da Paz, por isso a chamamos de Rainha da Paz. E ela diz: caros filhos, vim a vós e me apresentei como Rainha da Paz, porque meu filho me envia. Caros filhos, desejo ajudar-vos para que venha a paz. Meu irmão, não sei como é que você está vivendo na sua casa hoje. Tem faltado paz na sua família? Nós estamos vendo geopoliticamente um mundo, como a gente diz no Ceará, pipocando de guerras. Pipocando, tem muitos conflitos agora. Mas o principal campo de batalha é a nossa casa. Então eu não sei como você está hoje, mas olha o que a Virgem Maria diz para você se na sua casa não está tendo paz. Caros filhos, sem oração não existe paz. Por isso vos recomendo, caros filhos, para rezar pela paz diante da cruz. Não existe paz sem oração. A paz não vem de ideologia, não vem de decretos, não vem de acordos. Ela pode ser mediatizada, mas ela só é concretizada pela oração, pela intimidade com Deus. Vós errais quando olhais ao futuro pensando somente nas guerras, nos castigos e no mal. Se pensais sempre no mal, já vos colocais na estrada para encontrá-lo. Para o cristão existe uma única atitude diante do futuro: a esperança da salvação. A vossa tarefa é aceitar a paz divina, vivê-la e difundi-la, ser um sinal de paz. E olha o que Nossa Senhora fala quando a gente fala sobre misericórdia, sobre ações concretas, como a gente falou do Ministério de Promoção Humana, de falar do outro. Olha o que ela diz: amai-vos uns aos outros. Olha que é a mãe falando. Nenhuma mãe gosta de ver os filhos brigando, né, Lili? Você também é mãe, que nem eu. De filho único, mas não quero ver ele brigando com ninguém. Exatamente. Mãe nenhuma quer ver os filhos brigando. Então, olha o que ela diz: amai-vos uns aos outros, sede irmãos entre vós, e evitai todo litígio, toda divisão. Caros filhos, também hoje desejo convidar-vos ao perdão. A misericórdia é o perdão.
perdoai meus filhos, perdoai os outros, perdoai vós mesmos. Caros filhos, este é o tempo da ação de graças. Olha que coisa maravilhosa. Isso me chamou muita atenção. A catequese, Nossa Senhora fala com a firmeza de uma mãe. Eu lembrei de mim quando o Kalel lá em casa às vezes não quer muito ouvir e obedecer. A gente tem que ser firme. Nossa Senhora, ela não deixa a missão dela escapar. Ela é mãe, ela é firme, mas também é amorosa. E para encerrar, a renovação carismática só existe pela ação do Espírito Santo. Então, olha o que a Virgem fala da ação do Espírito Santo. Começai a invocar cada dia o Espírito Santo. A coisa mais importante, você que está em casa, você que está nos escutando, Nossa Senhora que está dizendo, não é a Karine. A coisa mais importante é rezar ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre vós, então tudo se transforma e se torna claro. Olha que lindo. Então, devamos pedir o Espírito Santo. Ah, eu quero uma graça material, sim. Com certeza, mas o mais importante é o principal de todos os dons que ela diz. Pouquíssimos, ao invés, pedem o dom do Espírito Santo. A coisa mais importante é implorar que ele venha. Então vamos pedir à Virgem da Paz que venha sobre nós, que venha intercedendo para que o Espírito Santo tome posse do nosso coração, que as nossas casas sejam ambientes de paz. É da nossa casa para o mundo, não é do mundo para a nossa casa. É a nossa casa, é lá, no nosso lar, na nossa família, aonde a paz de Deus deve começar. É lá onde o Senhor quer ser Senhor e quer agir. Cantemos. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Mais uma vez. Cante em casa. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. Que pena. É verdade. Mas domingo que vem estaremos juntos novamente aqui na sua rede Shalom de Rádios e também no YouTube da RCC Fortaleza. Fica ligado sempre conosco, que com certeza aqui você bebe da graça e pode levar essa graça para outras pessoas. Deus abençoe sua vida, sua missão. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.